Santa Virgem despertai, não procedam com as loucas, do azeite se foram comprar, despertaram muito tarde, a lamparina iluminar, a Porta que Deus abre, lamentar. Aí vem o noivo, tão branca, oh manchadas estão. Aí vem o noivo, lamparinas estão acesas, o azeite fidelidade a ser guardada, lágrima perdida foi achada. lamparinas bem acesas, azeite o arco-íris. Aí vem o noivo, Nossas roupas estão brancas, oh manchadas, manchadas estão. Aí vem lamparinas estão acesas, e as roupas não tem não. fidelidade a ser guardada, Dracma perdida foi achada. lamparinas bem acesas, azeite a sobrar, o teu arco-íris monstro, Como Rebeca lá no campo, santidade merecida, é a hora da partida. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Vem o noivo, nossas roupas estão brancas, oh manchadas estão. Aí vem o noivo, lamparinas estão acesas e o azeite não tem não. é chegada Da a meia-noite, Santa Virgem despertai, não procedam com as loucas, do azeite se foram comprar, despertaram muito tarde, a lamparina iluminar, a porta que Deus abre, vão lamentar. aí vem o noivo, Tão branca,
ser achada. Lamparinas bem acesas, azeite a sobrar. Pai do Senhor, Pai do Senhor, santidade é garantida, é a hora da partida. Vem o noivo, Tão brancas, ou manchadas estão. Aí vem o noivo tão acesas, e o azeite não tem não. Da perdida ser achada. lamparinas bem acesas, azeite a sobrar. O céu a cobrir o rosto. Com Rebeca lá no campo, santidade é garantida, é a hora da partida. Aí vem o noivo, aí vem o noivo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O noivo vem aí, né? Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. Vamos, nesta noite, ouvir a palavra, né? Vamos ver a palavra de Deus nesta noite. A palavra do nosso Deus, ela é fiel. A paz do Senhor para todas vocês nesta noite. Estamos aqui, estou aqui. Eu, Jesus, o Espírito Santo, Deus, e vocês me assistindo aí. E hoje nós vamos ler a palavra do Senhor. É 1 Timóteo 3:15. Timóteo 3:15. Timóteo 3:15. Que diz assim a palavra de Deus, né? Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna firmeza da verdade. Essa palavra de coluna, de firmeza, que Timóteo fala, que diz que é os deveres são os deveres dos bispos, dos diáconos, né? Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja, né? O episcopado, né? Excelente obra se deseja. Então, mas o 15 ela diz que mais se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza de verdade. Quando nós falamos de coluna, falamos de casa, né? Quando a gente pega a palavra para falar, a palavra de Deus, estamos falando primeiro para mim, para nós. Primeiro ela vem para nós, né? Para mim. Aqui no caso, ela está pregando para mim primeiro. Por quê? Quando a gente prega a palavra de Deus, que a gente está ensinando alguém,
eu também estou aprendendo com a palavra. Se a palavra ela vem de correção, ela também está me corrigindo. Se a palavra ela vem de exortação, ela também, primeiro ela está me exortando, porque a espada ela bate para os dois lados, né? E nós vamos falar de coluna. Vamos falar de coluna. Falar sobre firmeza. Sobre firmeza. Nós temos um projeto. Nós temos um projeto. Nós temos um propósito. E Deus também, Ele tem um projeto comigo, com você. Aleluia. Através da palavra. A coluna ela tem um papel. Ela tem um papel na estabilidade de uma casa. A coluna. Ela pode destruir ou manter uma casa de pé. A coluna. Eu, você, somos coluna. O Senhor, Ele nos convidou, nos chamou, nos instruiu para sermos coluna. Então, se eu sou coluna, eu tenho que zelar pela minha casa, para que ela não venha cair. A responsabilidade está sobre mim. Quando o pedreiro ele vai construir uma casa, o dono daquela casa, ele confia na obra que aquele pedreiro vai fazer. Se ele vai construir, fazer uma obra boa ou mal feita. Assim como tem por aí muitos pedreiros que só a graça de Deus, que vive tapando buraco, fazendo a obra errada, a construção errada, assim também tem aquele povo que está na obra, mas não está fazendo, não está zelando da obra. Está fazendo a obra por fazer, mas não zela, não tem aquele compromisso. Então, ela pode destruir. A coluna tem um papel na estabilidade de uma casa, né? Ela pode destruir ou manter uma casa de pé, dependendo do material que foi utilizado na construção da mesma. Então, tudo que é de bom, que eu, você, possa fazer para a obra de Deus, para a casa de Deus, doar o melhor, vamos doar o melhor. Não doar o pior material. O pior material, né? Então, se a coluna é utilizada na mesma, a sua ligação com a base. Você vê, a coluna, ela tem uma ligação com a base. Por quê? Primeiro se faz a base e depois levanta-se a coluna. A coluna. Dificilmente ela irá cair ou ceder ao peso que for colocado sobre ela. Se eu e você fizemos uma base nos pés de Jesus, na busca da oração, na busca da palavra, na dedicação a Deus,
temos a certeza que a nossa base e a coluna que ela foi feita sobre a base, ela não vai cair, ela não vai ceder. Pode vir a provação que for, a tribulação que for, aleluia. O processo que ela venha passar no fogo, ela venha passar na fornalha, mas a coluna dela está ali firme, ela não vai ceder com peso. Com peso. Muitas pessoas se dizem coluna, porém no momento em que mais se precisa dela, ou que deve segurar algum peso, elas perdem o equilíbrio, né? Perde o equilíbrio e caem. Por quê? Porque a base dela não estava firmada numa rocha. Quando Jesus fala do homem insensato, o homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. E veio o vendaval, veio a chuva forte, bateu e a casa dela não caiu, ela ficou ali no lugar. Mas aquele que construiu, o outro que construiu a casa sobre a areia, a primeira chuva que deu a água derrubou. Então, o equilíbrio na nossa vida é muito importante. Você ser uma pessoa equilibrada. Porque quando você é uma pessoa equilibrada, você suporta as provações que vêm sobre você. E elas perdem o equilíbrio, caem levando consigo muita gente. Ainda tem esse detalhe, que ela cai e leva consigo muita gente. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, está baseada na sua postura, naquilo que você prega, naquilo que você faz. Então ele está sempre ali se espelhando em você. Quando a pessoa ela perde o equilíbrio e cai, ele arrasta aqueles que estavam com ele. Porque eles também não estavam equilibrados. Poucos sobra. O seu material daquele que estava desequilibrado, né? Que diz que levando consigo muita gente, pois não tinha resistência ou não estava ligada à base. Porque a base é o ponto certo ali, a base. A base para depois você colocar a coluna em cima da base. Você tem que fazer uma base resistente. Seu material era de segunda categoria e não resistira aos vendavais da vida e levara consigo toda a construção, ou seja, sua família, seus amigos e seu emprego. Quando cai tudo, bate o vento, bate tudo. Então, nós precisamos ter a nossa vida baseada
primeiramente na base e depois a coluna. A coluna não dizem o que são, mas mostra com o decorrer do tempo suas qualidades, importância e todos os reconhecer a verdadeira coluna. Por quê? Com o decorrer do tempo, o tempo vai passando, aquela coluna ela está ali, sempre de pé, sempre ali pelo vento, pelo tempo, pela chuva, por tudo. Então, com o tempo, as pessoas vão vendo que aquela coluna ela era de qualidade, ela era de importância, e todos reconhecem como verdadeira coluna. É dentro da sua igreja, você é observada pelo seu dirigente, ele vai estar sempre te observando para ver se você realmente tem base e é uma coluna segura para ele confiar em você e colocar uma obra sobre tua mão. Então, a coluna está sempre no seu lugar. Onde se coloca ela fica. Ela está ali, a coluna, pronta a obedecer, nunca questionando ou desobedecendo, cumprindo sempre, a cada dia melhor no seu papel. Isso é muito importante. A obediência dentro da casa de Deus, obedecendo seus dirigentes, obedecendo seus pastores, né? Então, tudo que é projetado, ou construído na vida, aleluia, tem uma função definida. Ou seja, um objetivo determinado a ser alcançado. Nada é feito por um acaso. Tudo é projetado, tudo é organizado, tudo tem um projeto. Deus tem propósito, Deus tem projeto para a vida dos servos deles. Aleluia. Ou aleatoriamente, sem alvo definido, ou seja, um objetivo determinado a ser alcançado. Nada é feito por um acaso ou aleatoriamente e sem alvo. Tudo tem sua finalidade programada. Espera-se que o que for projetado seja cumprido, colocando o seu coração no que se faz, para se ter qualidade no resultado final. O que eu falei de início. Fazer tudo por amor à obra de Deus. Porque Deus, Ele coloca a obra na nossa mão, mas nós temos que ter zelo, responsabilidade, comprometimento com Deus, porque Deus, Ele só tem comprometimento com aqueles que têm comprometimento com Ele. Então, se você é uma coluna, você primeiro, com certeza, você preparou a sua base para levantar a sua coluna. A função da coluna
tem que ser tudo primeiro projetado, construído na vida, tem uma função definida, porque Deus, ele conhece. A coluna, ela tem uma função importantíssima em uma casa ou edifício, e de manter-se de pé, não podendo dobrar-se. Coluna não dobra. A coluna, ela tem que estar sempre em pé. Em pé. Não é em pé do eu, em pé do orgulho. Não. É em pé. Na posição com Deus. Como Deus diz na sua palavra quando ele fala: ponte de pé, que eu falarei contigo. Levanta-te e anda. Ninguém anda deitado nem sentado. Não, é em pé. A coluna, ela é em pé. Ela é reta. Ela é reta. Então, a coluna, ela tem uma função importantíssima em uma casa ou edifício, e de manter em pé, não podendo dobrar-se ao peso. Se ela cair, não será mais coluna. Se ela cair. Então, a coluna, ela tem que estar em cima da base. Em cima da base. Tem que estar ali em cima da base. Né? E pois a posição da coluna é de pé. Ela é de pé. Ela não se dobra ao peso. Se ela cair, não será mais coluna, pois a posição da coluna é de pé. Ela deverá suportar sempre o calor, o sol, a chuva, as tempestades, os vendavais, sempre deverá estar de pé. Nós, como cristãos, falando na parte espiritual, a nossa vida espiritual, ela tem que se manter de pé. Aconteça o que acontecer, ela tem que estar de pé. Ainda que a gente sofra abalos, porque nós somos carne, somos seres humanos, né? Mas nós precisamos estar de pé. Mas para que eu e você esteja de pé, nós temos que estar com a nossa base em Jesus Cristo, firmada na rocha que é Jesus. Jesus é que nos sustenta, Jesus é que nos alimenta. Quando estamos sentindo fraco, é Ele que nos carrega no colo, mas não podemos de maneira nenhuma desistir dele, sair da presença dele. Como diz o hino, nada me separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Então nós precisamos estar sempre de pé. E o que diz? Pode-se tirar a janela, né? Pode-se tirar a janela. Pode-se tirar as portas, tirar as janelas, tirar a porta, até mesmo os tijolos. E a casa continua de pé, porque quem está sustentando a casa de pé é a coluna. Agora, se tirar a coluna, a casa cai. A casa desce,
Se tirar a coluna. Então, se tirar as portas, as janelas, até mesmo os tijolos, e a casa continua de pé. Mas se tirarmos a coluna, fatalmente a construção cairá. Ou ficará sem segurança, porque não tem nada para segurar ela. Aleluia. Então, quando Sansão quis destruir a casa que ele estava, ele, após ter perdido seus olhos, e estava sendo alvo de zombaria. Sansão estava sendo alvo de zombaria, né? Pelos seus inimigos. Pediu ao moço que o tinha pela mão, guiar para que apalpasse, né? Aonde tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste ela. Sansão pediu ao moço que colocasse ele na coluna. Ele queria pegar na coluna, Sansão. E pediu que encostasse ele na coluna, porque ele estava cego. Todos conhecem a história de Sansão, que porque da sua desobediência, que ele ficou cego. Aleluia. E ele queria abraçar aquela coluna, pois Sansão, as duas colunas do centro, aquelas duas colunas que estavam sustentando aquela casa, ali onde ele estava, em que sustinha a casa, ele arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita, numa, com a sua esquerda na outra. E disse: Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. A força de Sansão, porque a força de Sansão, como diz a Bíblia, estava nos cabelos de Sansão. E os cabelos de Sansão cresceu. Sansão, ao derrubar as colunas, a casa caiu. Enquanto Deus nos coloca de pé para sustentar a nossa casa está em pé. Enquanto Deus nos der vida, saúde, força para orar, para clamar, para buscar a face do Senhor,
pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos. A casa está de pé. Aleluia. Então nós precisamos estar sempre com a nossa coluna ali de pé. Porque Deus nos chamou como coluna. E você vê que a força de Sansão derrubou aquela coluna. Porque enquanto Sansão estava ali, aleluia, aquela coluna estava lá de pé. Mas quando ele colocou toda a sua força que ele tinha para destruir aquela coluna, caiu e morreu todo mundo. Aleluia. Então a função da casa é manter a coluna de pé. Em uma construção, a coluna é a que mais trabalha e se dá. É a que mais trabalha e se dá. Pois são utilizados diversos materiais, diferentes uns dos outros, devendo ser bem dimensionados, de acordo com o peso que vai suportar, dando uma margem de segurança. Aleluia. A fim de que a mesma venha cumprir a sua função. Uma certa vez eu li um relato de um homem muito rico, que ele tinha uma pessoa com ele que era o pedreiro dele. Não sei se vocês já ouviram esse relato, essa história. E ele era trabalhador daquele homem, construía as belas casas. E chegou um tempo que aquele homem, ele ia se aposentar. Ia ter que deixar ali aquele local de trabalho dele. E o seu patrão mandou, antes de que ele saísse, mandou que ele construísse uma casa. Comprou todo o material e mandou que ele construísse aquela casa. E ele, como ele já ia sair mesmo, é como que diz, já vou sair mesmo, do jeito que eu fizer, vai ficar assim mesmo, não é para mim mesmo. Mas ele construiu aquela casa de qualquer maneira, de qualquer jeito. Fez aquela construção mal feita. Quando o seu patrão veio ver a construção e disse que pegou aquela chave e deu na mão dele, disse: "Isso aqui é meu presente seu." Olha que arrependimento aquele homem teve de ter construído aquela casa mal feita, que era para ele próprio morar. Então, quando alguém, a tua igreja, a nossa igreja, nos convidar para fazer a obra de Deus, sempre procure fazer o melhor, porque com certeza seremos recompensados futuramente por Deus. E aqui diz que uma coluna na família, na igreja ou na sociedade não é feita do dia para a noite. É investido muito na formação das colunas. Às vezes demora-se dias, semanas, meses, até anos
para se formar uma coluna ou na igreja, né? Às vezes demora-se até anos. Para se ter uma boa coluna nesta área, podemos dispor dela aptas a exercer sua função, suportando todo o peso, não deixando que as pessoas que estão ao seu redor sejam atingidas, mas sim servindo de proteção para a mesma. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Uma construção tem várias colunas colocadas em diversas partes da construção, que é para sustentar a casa, né? Senão a casa cai, o prédio cai. Para ser com diversas partes da construção, lugares fundamentais, né? Onde será útil para a missão que lhe é confiada. Ela não escolhe lugar para ficar. É você que vai construir. É você que vai decidir. É você que vai tomar a posição, a decisão. Aonde eu vou construir a minha casa? Como eu vou construir a minha casa? Aleluia. Então, ela diz que ela não escolhe lugar para ficar. É colocada onde se faz necessário. Onde ela é colocada, ficará por anos e mais anos ali, né? Sem mudar de posição. Sempre no anonimato. Porque ela fica sempre escondida. Ela está sempre escondida, a coluna. Sempre escondida entre os tijolos. E às vezes para descobri-la, precisa derrubar as paredes para encontrá-la. Muito interessante isso, né? Ela sempre está lá no anonimato, escondida. Ela é uma intercessora, ela ora, ela é uma ajudadora, ela faz a obra, ela ajuda, mas ela está ali, escondida entre os tijolos, entre as paredes. Uma coluna pode segurar até 4 paredes. É como os talentos dados por Deus. Temos que ser uma coluna de verdade. Senão, vai cair. Se não for uma coluna boa. Né? Não é isso? Então, nós precisamos ter essa firmeza da coluna. Porque Deus te chamou como coluna. E quando a gente vê, quando eu falei logo de início, a estratégia, a desobediência que Sansão, porque de Sansão, ele desobedeceu aquilo que Deus tinha com ele. Sansão, ele se misturou com mulheres que não era para se misturar, né? A história dramática de Sansão, que foi tentado para desobedecer a Deus. Por meio da luxúria e que é contada em Juízes 13 a 16.
A estratégia que Satanás usou para anular o plano de Deus na vida de Sansão. Ele usou a estratégia. Sansão se misturou com mulher que não tinha nada a ver com ele, né? E a mesma que cada um, para anular os planos de... Então, a mesma que cada um de nós enfrenta. Ninguém escapa da luta entre resistir e desistir. Entre resistir e desistir. Da escolha entre andar com Deus ou andar com Satanás. Ou servir a Deus de coração, ou servir a Satanás. Ou desistir, resistir ou desistir. Não é isso? Desistir. A batalha da vida é a diferença entre o plano de Deus e o propósito de Satanás. A batalha da vida é a diferença entre o plano de Deus e o propósito do diabo. Porque o propósito do diabo é derrubar, é destruir. É destruir. Esse é o propósito dele. E Deus não. O propósito de Deus é nos levantar, nos colocar de pé, nos abençoar, nos dar vida. Porque Deus tem propósito conosco. E o diabo tem propósito para destruir. Na vida de Sansão, podemos ver tanto a estratégia de Satanás quanto o plano da redenção. De Deus pela vitória na batalha espiritual. Até mesmo Sansão, homem ungido, usado por Deus, separado para ele antes do nascimento. Olha, antes do nascimento, o Senhor falou com a mãe de Sansão. Falou com ela. Ainda disse que na cabeça dele não passaria navalha. Não passaria navalha. Ele foi separado antes de ir para o ventre da sua mãe. Como todos nós que estamos aqui, o Senhor nos separou. Quando ele diz que antes mesmo de nós ser formado, ele já nos conhecia. Que maravilha! Que Deus tremendo, né? Que nós servimos. E ele disse que homem ungido, usado por Deus, separado para ele, antes do nascimento, enfrentou a batalha da vida. Ninguém escapa dessa batalha. Ninguém escapa. Sansão nasceu em uma época na qual Israel precisava de um libertador. De um libertador. Com efeito, ele nasceu para esse propósito. Para esse propósito. O seu nascimento foi uma resposta à lamentação do povo que sofreu 40 anos
sobre o domínio dos filisteus. Desde o início, ele foi um instrumento escolhido, separado para o Senhor, como eu e você. Por isso que o Senhor nos chamou, nos colocou como coluna da nossa casa. O Senhor nos fez construir a base, porque a base tem que primeiro ter a base, e depois nos levantou como coluna da casa de Deus, para a obra de Deus, para a sua casa, para a sua família. Aleluia! Então crescia, Deus o abençoava. Sansão crescia e Deus o abençoava. Movido pelo Espírito Santo de Deus, começou a realizar feitos poderosos sobre humanos. Aleluia. Ele era uma ameaça que Satanás precisava deter. Ele não vigiou. Sansão não vigiou. Como vemos esse texto em estudo, o inimigo começou a tentar Sansão por meio da paixão física. Da paixão física. Porque quando ele caiu foi porque de Dalila. Então o inimigo começou a tentar ele, foi pela paixão física. Quando este desejou uma mulher filisteia. O propósito de Satanás era destruir o testemunho e a eficácia de Sansão no trabalho de Deus. É por isso que Jesus, ele diz na sua palavra, para a gente orar e vigiar e orar, está sempre vigiando, porque nós somos tentados todos os dias. Ele tentou Jesus, pobre de nós, que somos frágeis. Mas ele tentou destruir o testemunho e a eficácia de Sansão no trabalho de Deus, a fim de destruir-lhe a vida e todos os planos que Deus tinha para ele e por intermédio dele. Apesar dos alertas de Deus, o apetite pecaminoso de Sansão prevaleceu. A sua natureza rebelde levou-o a dar as costas para Deus e a seguir os desejos da carne. É onde é o perigo. É onde